Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua família, seus sonhos, o seu dia. Que seja assim maravilhoso. Em nome de Jesus. Que o favor do Senhor venha sobre você. Confie em Deus, tenha coragem, haja sua fé. Eu sempre falo, dê passos de fé corajosamente, confie na palavra. Aconteça o que for, fique com a palavra. Não olhe para lado nenhum. O pior que esteja, o mais difícil, apenas confie e vá dando os passos de fé. É assim que nós vamos rompendo com a resistência. Tem alguma resistência aí? Isso vai cair. Tenha certeza, vai cair. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus próprios olhos, com os teus olhos. Porém, daí não comerás. Essa situação era grave. Pensa uma situação grave, essa aqui. O inimigo cercou o lugar, a cidade. E aquele cerco durou por tanto tempo. A fome foi tão severa. Você chegar, ó o quanto isso estava assim, grave. Mães começaram a comer seus filhos. Os que tinham um pouco ainda de dinheiro, compravam cabeça de jumento. Outros se alimentando até com esterco de pombo. Então, assim, e caro, viu? Pagando caro por cabeça de jumento e esterco de pombo. Então, era um negócio, assim, que eu tenho certeza que não tem ninguém numa condição dessa. Coisa séria. E, se você ler, você vai ver que, infelizmente, é para essa direção que muita gente vai. Culpar a Deus, culpar o homem de Deus, que foi exatamente o que nós vemos. O rei culpando a Deus, culpando Eliseu. E assim, ao invés de ir e buscar socorro de Deus, não. Vamos fechar o coração mesmo, como se isso fosse melhorar, né? Fechar para Deus, porque se Deus não te socorrer, quem é que vai poder socorrer? E aí, não fala que Eliseu com os anciãos estavam orando, mas também não fala que não estava. Então você percebe que eles deviam estar orando. E Deus deu essa revelação para ele. De que no outro dia, mais ou menos naquela mesma hora, quer dizer, em 24 horas. Agora imagina, hein? Amanhã, mais ou menos nesta hora, em 24 horas. Essa situação dramática, gravíssima, vai
ser totalmente resolvida. Vocês vão ter comida boa e de sobra e barata. Comida boa, sobra e barata. O capitão, que o rei se apoiava, olhou e disse assim: nem se as janelas dos céus fossem abertas, isso teria como acontecer. É duro quando você vê um incrédulo. O incrédulo é difícil. Ele fala negativo. Ó, e tudo que você declarar, confessar, você vai possuir. Tudo. Quando ele liberou essa palavra de incredulidade, duvidando do que Eliseu estava falando, e ele estava entregando, não era a palavra dele, era a palavra de Deus. Ele não falou a palavra dele, falou a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Era a palavra do Senhor. Ele falou: pois você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer, você não vai desfrutar. E tinha ali na porta da cidade 4 leprosos. Se o povo da cidade estava passando por isso, eu não quero nem pensar o que é que está acontecendo com esses leprosos. E olha o que é você ter coragem. E eu fico encantada. Porque esses leprosos, meus queridos, eu estou acostumada a ver Deus usar pessoas assim, improváveis. Esses leprosos tiveram uma coragem para dar um passo de fé. Olha aqui, leia você e você vai se encantar. Olha o que eles disseram: olha, se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Isso é fato. Se a gente for até o acampamento do inimigo, a gente corre o risco de morrer também. Mas, pelo menos, nós tentamos. E olha o que Deus fez. O Senhor fez com que o inimigo ouvisse um barulho, como se fosse um exército muito grande. E o inimigo pensou: Israel contratou aí soldados para a batalha. E eles fugiram, abandonando tudo. E os leprosos foram. Quando os leprosos chegaram lá, encontraram o acampamento vazio de pessoas, mas lotado de coisas preciosas e comida, assim, do melhor. E eles começaram a desfrutar daquela abundância. E aí, um parou e falou: ei, peraí, isso não é certo. A gente não pode viver isso aqui sozinho, o povo está lá morrendo de fome. Vamos lá anunciar. E eles correram e anunciaram. E o povo, naquela alegria, assim, naquele desespero, saiu e por fim, acabou pisoteando esse homem que viu tudo. Ele viu o cumprimento da palavra, ele viu a glória, mas não desfrutou. Acabou morrendo. Morreu, né? A boca, né? Na boca, na língua está o poder da vida e da morte, né? Ele atraiu morte com a incredulidade. Porque incredulidade... Você quer arruinar com a sua vida? Dê lugar à incredulidade. Você quer realmente perder tudo que você podia viver em Deus? Dê lugar à incredulidade. Dê lugar a pensamentos incrédulos. Lembra que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Óbvio. Quando você dá lugar à incredulidade, você atrai cegueira para a sua vida. E aí você não vê a glória de Deus. Você perde aquilo que estava reservado para você. Ele perdeu. E em 24 horas, aquela situação que já durava muito tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas para
para eles terem chegado nesse ponto, durou tempo demais. Mas, quando a palavra foi liberada, e a palavra não volta vazia, aqueles leprosos tiveram a fé para arriscar. Coragem para arriscar da fé. Foi surpreendente. Algo que estava lá há tanto tempo foi radicalmente, maravilhosamente, abundantemente mudado. Totalmente mudado. Aquela situação foi mudada. E agora eles tinham comida de verdade, de sobra e barata. Por quê? Porque uma palavra foi liberada. Porque aqueles improváveis tiveram a coragem de arriscar. E aconteceu. As janelas dos céus, são abertas em duas situações: dar e orar. Todas as vezes que nós encontramos essa abertura, são em situações assim, de dar e orar. Tanto que você vê em Malaquias, as janelas, as comportas dos céus serão abertas quando você dizimar ou ofertar. Você vê a abundância chegando. Todas as vezes que as janelas dos céus foram abertas, foram em circunstâncias assim, de dar e orar. Quando você dá e receberão. Numa medida transbordante e derramada. Quando você dá, quando você ora e quando você planta a boa semente e você arrisca, você vive o sobrenatural. O impossível é não acontecer. Você vive situações talvez de anos. Situações dificílimas, talvez impossíveis, são resolvidas. Essa aqui era impossível. Em 24 horas estava tudo arrumado, estava tudo mudado. Por quê? Porque a palavra foi liberada. Porque havia oração. O homem de Deus estava ali. Isso para mim é muito forte. Em nome de Jesus. Ore. Toma posse. Doe. Derrama a sua vida. Siga a direção do Espírito. Dê passos de fé ousados. Tenha coragem para agir. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É lindo. É lindo. Deus faz. Deus socorre. Deus muda. Ele tem abundância para você. De paz, de alegria, de vida, de provisão, suprimento. Eu tenho lido essa escritura que eu amo. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras. E o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo de sua videira, da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Beersheba. É isso aqui. Quando ele recebeu sabedoria, que foi o que ele pediu, primeiro ele deu. Leia. Ele ofertou radicalmente. Ele derramou mesmo. E ele trouxe para a vida dele tudo que ele não pediu. Porque ele pediu com propósito. E atraiu essa abundância para a nação. O povo bebeu do mesmo espírito. E você vê um povo abençoado. Cada um debaixo da sua videira, que significa alegria e vida plena. Da sua figueira, que significa abundância, prosperidade. E tudo que não era, olha só, hein? O que não era comum se tornou comum. O que não é comum aí? Aqui, ó, nessa situação de escassez total,
não era comum comida de verdade. Não era, não tinha. E o que eles pegavam que era assim, coisas lamentáveis, pagavam caro para não morrer de fome. Quando você busca a Deus e você derrama o seu coração, você atrai abundância para a sua vida. A situação mudou. Era impossível, né? Mas mudou. Aqui, prata e ouro se tornaram tão comuns quanto pedras. E o cedro tão comum quanto figueira brava. Deus está falando com você. O que não é comum vai se tornar comum se você crer. O que hoje é impossível, faça o que você está ouvindo. E você vai ver mudanças radicais. Essa palavra aqui é muito forte. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenou o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou, tal era a quantidade que ele parou, tal era a quantidade que ele parou de anotar. Ele parou de contar. Porque ia além de toda medida. Foi além de toda medida. Por quê? Porque ele plantou. Isaac plantou na crise, porque ele ouviu uma palavra de Deus e ele creu. E ao invés de ele comer a semente, guardar a semente, ele jogou no solo. Naquele ano, aquele foi o melhor ano da vida dele até então. Colheu 100 vezes mais. Enriqueceu a vida dele. Assim, deu um salto. José interpretou o sonho do faraó. Entendeu o que ele tinha que fazer. Orientou. E ele aproveitou aquele período que era para plantar. Sabe, tem um período. Tem um tempo, tem um portal. Tem aquele momento que o Senhor está dizendo assim, ó, seja radical aqui, ó. Vai lá e faça. Faça o que você ainda não fez. Seja radical. Nesses 7 anos, que eram os anos de fartura, ele sabia que ele tinha que plantar radicalmente. Porque iam chegar dias de escassez, mas eles não iam sentir. Tanto que lá tinha comida de sobra e o mundo descia para comprar comida com José. Porque lá tinha abundância. Porque tinha um homem de Deus que cria e que dava os passos de fé certos, que fazia o que tinha que ser feito. Deus abençoou a semeadura, os plantios, as lavouras do José de tal maneira. Mas de tal maneira. Mas foi um negócio assim, fora do comum, que jorrou. Foi uma abundância. Foi tanto que a Bíblia fala como a areia do mar. Ele parou de contar. Porque era mais. Foi aqui, ó. Parou de anotar. Ou parou de contar. Eu gosto dessa tradução também, do contar. Parou de contar. Porque ia além de toda medida. E além de toda medida, ele parou de anotar. Talvez hoje tem muita coisa que não é comum. Talvez hoje você ainda vive situações que parecem assim impossíveis de serem mudadas. Talvez hoje você ainda tem que contar muita coisa. Contar muita coisa. Muita. Contar moedas. Fazer as contas ali para ver se o que você está botando no carrinho dá.
contar o dinheiro, contar os quilômetros que você andou ali para ver se vai dar, pelo tanto de gasolina que você colocou, de combustível. Contar remédios. Contar. O que você ainda tem que contar? Hã? A palavra para você é que se você crer, der os passos de fé, derramar a sua vida, planta em Deus, planta corajosamente, faça o que o Espírito te dirigir você, porque você vai ver mudanças radicais aí na sua vida. Você vai parar de contar muita coisa. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar radicalmente na sua vida. E não vai demorar. Hoje você pode estar vivendo uma situação, mas elas vão mudar, as coisas vão mudar aí. O que não é comum vai se tornar comum. Você vai parar de contar muita coisa. Muita coisa que você ainda conta. Você vai parar de contar. Acredite. Deus está falando de abundância. Está falando de crescimento, de provisão, de suprimento abundante. Deus está falando de coisa muito grande, de um transbordar, um derramar. É isso que ele está falando. Creia. Em nome de Jesus, creia. Porque tudo é possível que crê. E faça tudo que é possível, que está ao seu alcance, que você sabe que é o que Deus espera de você. Faça tudo. Deus quer o melhor de você, da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro. Ele quer você por inteiro, inteira. Ele quer você, assim, ó, íntegro. Vivendo para Ele, na fidelidade, crendo nele. Falando a língua dele. Dando passos de fé. Confessando a palavra. Em nome de Jesus. Ele tem falado isso. O que não é comum vai se tornar comum. Deus tem uma videira e uma figueira para você. Deus tem abundância para você. Tem situações aí que hoje parecem impossíveis, mas elas vão mudar. E vai vir uma abundância de bênçãos. Planta boa semente, planta agora. Como José plantou. E você vai ver, a sua colheita vai ser transbordante. Vai ser numa medida tão grande, vai ser além de toda medida. Ele parou de contar, porque o que Deus mandou foi além de toda medida. Você vai parar de contar muita coisa. Porque Deus vai mandar para você além de toda medida. Creia. Levanta com fé. Pega a palavra, se agarra a ela. E dê passos de fé. Declara pela fé, possua pela fé e avança pela fé. Derrama o seu coração do Senhor. Creia. Ore, doe. Derrama a sua vida. Porque a medida de Deus é além de toda medida. Você vai parar de contar. Porque Deus vai derramar na sua vida uma medida que vai além de toda medida. Você não conhece essa medida. É uma medida que vai além de toda medida. É uma medida que você não conhece. Você não conhece isso aqui. Você vai conhecer coisas que você ainda não conhece. Vai se tornar comum na sua vida coisas que não são. Porque a medida de Deus vai além de toda medida. É uma medida que a gente não conhece. Deus tem uma medida que você não conhece. Você vai parar de contar. Muita coisa. Confia, creia e haja sua fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Meu Deus querido, eu oro por cada vida, amada, querida, que está comigo. Toca profundamente através destas escrituras poderosas, maravilhosas, que trazem consolo. Que essa pessoa, Senhor, tenha recebido e crido. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, Senhor. Toca nela profundamente. Porque ela precisa crer, possuir e agir a fé dela. Porque o Senhor está pronto a derramar uma medida que vai além de toda medida, uma medida que ela não conhece. O Senhor tem muito com ela. Vai além do que ela pensou, do que ela imaginou. Cubra ela com teu sangue. Eu repreendo incredulidade, dúvidas, intimidação, pensamentos contrários, medo, em nome de Jesus. Que ela seja tomada de força, de coragem, de ânimo, de vida, e que ela simplesmente avance em fé corajosamente. Porque o Senhor fez a promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra que foi liberada pelo Eliseu veio do Senhor e o Senhor cumpriu. Quem duvidou, viu, mas não desfrutou. Que ela creia. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de portas abertas, de provisão, de suprimento. Eu tomo posse, Senhor, de realizações incríveis do sobrenatural. Eu concordo com as orações que estão sendo feitas. Eu tomo posse junto com ela da vitória, de todas as vitórias que ela está esperando, que ela tem crido, que ela está buscando. Eu creio. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Senhor, que a mente do nosso povo seja frutífera, um celeiro de ideias sábias, um celeiro de ideias poderosas, empreendedoras. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tocadas, impactadas, fortalecidas, animadas, encorajadas, tomadas de fé, já tenham se levantado no espírito e na vida, decididas a dar passos de fé ousados e viver o melhor tempo da vida e terminar esse ano como o melhor da vida até então. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Muito obrigada, eu te amo. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, casa firme, 24 horas, clamando, buscando, às 19h30, cultivo familiar Shalom, maravilhoso, sexta-feira o 7º jejum, e vamos de glória em glória, ó, clamor dos 52 dias, estamos nesta fé e temos vivido experiências sobrenaturais. Confia em Deus, conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora, @Bispa Cléo. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber os nossos vídeos, programa Mudança de Vida, Levante-se, cultos e muito mais. Tudo isso aqui. E não esqueça de compartilhar com seus amigos.